Meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, como é que vocês estão? Como foram nessa super quarta? Mercado bem interessante no dia de hoje. Uma vez que a movimentação do dia foi muito louca, tá? Vou falar desse linguajar mesmo, porque esse contexto que o mercado apresentou aqui foi muito ruim, tá? Muito ruim. Praticamente todo o período que a gente estava lá na sala com a galera, o mercado estava travado dentro dessa região. É um pouco chato ficar operando assim, porque você não tem muito o que fazer, tem que ficar esperando. E aí um bom trade que vai acontecer só na parte da tarde, dentro de uma leitura muito objetiva. E eu quero passar isso aqui para vocês. Antes, gostaria de convidá-los a fazer parte do nosso time. Link na descrição desse vídeo. Preencha o formulário e venha fazer parte hoje mesmo, beleza? Te espero, te aguardo, venha junto com a gente, venha se juntar com a gente para aprender, para entender a movimentação do preço e, claro, lucrar muito todos os dias. Detalhes na descrição desse vídeo, venha fazer parte. Ontem eu finalizei a leitura aqui com vocês, mostrando que a movimentação do índice era neste cenário de queda. Dentro dessa leitura de queda, o que a gente tem aqui? A gente pode pensar uma movimentação vendedora a partir deste momento aqui. Porque o mercado pode estar querendo capturar liquidez dessa galera aqui acima desse ponto. Felipe, mas aí você não chegou a observar, cara, que aqui o mercado estava fazendo e formando aqui essa bandeirinha aqui, que esse movimento ele tinha que ser replicado aqui para cima? Sim, se você observar, vamos pegar uma marcação aqui a partir do rompimento e consequência disso, a partir da movimentação de abertura, o mercado chegou a pagar esse alvo. Nessa movimentação de pagamento de alvo, eu até falei com a galera, ó, nós estamos em cima de uma região bem interessante aqui para vender. Esse camarada validado, essa mitigação para mim foi uma mitigação muito fraca, então eu valido essa entrada nessa região. Porém, quando eu posicionei minha entrada, meu stop ficou ligeiramente aqui acima e eu achei um stop um pouquinho caro. E até falei com o pessoal, eu não vou colocar minha entrada aqui no 50%. Uma vez que esse posicionamento de stop aqui, a gente pode pensar em não tomar uma violinada. Vou posicionar minha ordem um pouquinho acima e o stopzinho um pouquinho afastado dessa região. Felipe, mas e aí, o que aconteceu, cara? Tá aqui, esse foi o trade que a gente se posicionou com alvo aqui nessa região aqui da abertura, tá? Essa foi a operação que a gente tentou fazer no movimento de abertura do pregão de hoje. Infelizmente, o mercado estopou a gente, fazendo o que a gente não queria que acontecesse, uma violinada. Infelizmente, o mercado violinou, mas também demorou de 9h40, 9h50 ali até mais ou menos meio-dia para pagar o nosso alvo, que seriam os 500 pontos que a gente estava usando como referência para o nosso alvo, tá? Felipe, é chato quando acontece isso, cara, é chato. Felipe, você não pegou quando ele me voltou nesse ponto aqui, não, cara, porque você não conseguiu observar que aqui poderia ser entrada de confirmação? Infelizmente não, tá, galera? Eu não vi essa leitura aqui. Todo movimento tem que ser validado, ele tem que estar quebrando estrutura, tá? Então ele tem que mitigar até o ponto para a gente fazer uma entrada de confirmação. E dentro dos parâmetros que a gente já estabeleceu lá na sala, de uma leitura bem objetiva, o mercado não confirmou essa leitura. Felipe, tá. Então, se você tomou esse stop, você pegou essa operação aqui de cima, cara, nesse outro order block que você tinha mostrado aqui pra gente, marcado. Infelizmente também não, galera. Nossa ordem ficou posicionada lá, o mercado não executou o nosso ponto. Se o mercado não executou o nosso ponto, o que eu tenho para fazer? Infelizmente, nada. E aí entra um cenário contrário aqui. Se você está analisando a movimentação completa do todo, o movimento ainda está num cenário que você pode pensar nessa venda. Só que mesmo você pensando nessa venda, o mercado já mostra para você um interesse inicialmente já pensando em comprar. E aí eu encerrei a live com a galera, tá mais ou menos desse horário, a gente fez até estendeu até um pouquinho hoje. Encerrei com o pessoal e falei, olha só o movimento do dia, tá? O mercado quebrou estrutura. Nessa quebra de estrutura, ele valida quem pra gente aqui embaixo, tá? Esse order block, a gente fez um refino desse order block, marcamos aqui e falei, essa é a operação que a gente pode pensar. Porém, eu acabei saindo, não teve como eu ficar aqui na frente da tela hoje, nesse período. Perdi esse belíssimo trade. Uma leitura muito objetiva. Você tem que ter essa leitura aqui clara na sua cabeça. Felipe, então você está dizendo que eu poderia ter pego a venda
e a compra perfeitamente. Você teve essas duas movimentações acontecendo. Dois contextos muito interessantes. Felipe, mas por que você poderia ter pegado essa venda? Como que eu iria posicionar minha venda nessa região aqui, cara? Simples, você teria pegado a sua operação, você tem 3 pontos de entrada. E o que significa essa R, esse M, esse conf aqui, cara? O R é uma entrada de risco e eu ia tomar risco nessa operação aqui sem esperar confirmação. O M é a expectativa do mercado poder manipular esse topo, assim como está descrito por essa setinha aqui. E o trade de confirmação era a expectativa do mercado quebrar uma estrutura rapidamente, voltar antes de ir no alvo. Toda operação que você validar uma confirmação, ele não pode atingir o alvo mínimo ou alvo técnico desse trade. Se ele atingir o alvo mínimo ou alvo técnico dessa operação, o trade de confirmação já não existe mais para você. Então tem que ter essa atençãozinha, essa dica que vale ouro, tá? Porque muita gente fica acreditando que o alvo desse trade estava lá nessa região aqui que o mercado não foi mitigar. Não. O alvo desse trade aqui estava nessa referência uma vez que o mercado quebrou essa estrutura. Se o mercado quebrou essa estrutura, esse alvo aqui já está validado, o mercado já pagou essa operação e agora está iniciando este movimento. Iniciando esse movimento, você já ignora essa leitura de venda e começa a trabalhar um viés comprador. Felipe, então tá. Mas e aqui, cara? Já que o mercado não conseguiu superar essa região, aqui eu poderia pensar numa entrada de confirmação, entrar num ponto comprador. Aqui entra um detalhe aqui também interessante, tá? Que a gente tem que analisar. Você tem que procurar onde que tem liquidez no seu gráfico, liquidez nas suas regiões. Olha aqui o mercado criando essa liquidez. O famoso aqui, galera, passa aqui esse topinho duplo aqui, o mercado rejeitou o topo. Ixi, o varejo ignora uns cenários aqui que não tem nem condição, tá? E dentro dessa movimentação aqui você pode pensar em uma continuação compradora aqui. Mas aí o mercado infelizmente não voltou. Nessa hora eu já tinha chegado aqui no gráfico, já estava aqui já por volta das 3 horas da tarde. E aí o mercado não teve força suficiente para pegar aqui a minha ordem e eu acabar tentando efetuar essa entrada. E essa entrada aqui, Felipe, é entrada de confirmação ou de risco? É uma entrada de risco. Porque o mercado já chegou na região onde eu queria. Já chegou no alvo desse trade. Já bateu um zone to zone. Felipe, mas ele não chegou exatamente no topo. Não é um topo. Não é um fundo. É você entender que cenários onde a gente trabalha validando order blocks, validando regiões, nós vamos operar a região superior, nós vamos operar essa região inferior. O mercado já foi lá, já testou, já deu alvo? Já. Então acabou o trade, a gente vai iniciar um novo movimento. O mercado deixou uma nova estrutura para a gente que daria para pensar nessa entrada? Sim. Deixou? Deixou. Vou tomar risco? Vou. Onde? No 50%. Me acionou? Não, não faz nada. E aí o mercado passa direto, então essa operação aqui já não acontece mais. Esse trade aqui já acabou. Essas marcações aqui, elas já são ignoradas por mim e esse order block já não existe mais. Felipe, onde que esse order block aqui seria validado, cara? Se o mercado perdesse essa referência aqui. Se eu perdesse essa referência, aí sim eu teria essa região aqui como um ponto interessante para pensar na venda. E aí o mercado quebra a estrutura novamente, tá? Quebra aqui o boss e dá continuidade. Felipe, então tá. Nesse movimento, você faz essa venda aqui? Sim ou não? Claro que não, né, galera? Claro que não. Essa venda aqui ela já não existe mais pra gente. O mesmo que o mercado está dando continuação de movimento. Então, esse tipo de trade aqui é um trade que você vai fazer somente numa confirmação. Onde você vai pegar a confirmação? Trade formulário que eu vou te ensinar passo a passo como você vai validar questões e contextos operacionais num cenário de confirmação. Beleza? Então, atenção e muita paciência. Felipe, agora o mercado deu mais um movimento, finalizou rompendo aqui. O que eu posso fazer? Eu poderia ter validado, poderia ter comprado nessa região aqui, uma vez que ele tocou o order block e deu essa movimentação. Nesse movimento, sim, nessa leitura, você tem essa oportunidade, uma vez que você está observando o movimento de alta. Felipe, mas eu passei aqui, cara, eu não vi isso aqui não, mas eu passei prêmio de desconto aqui, infelizmente, não chegou nem nos 50%, então essa compra aqui, ela existe? Não. Essa compra existe num movimento mais rápido, tá? Onde você vê oportunidade em supply demand, o famoso oferta e demanda. Você tem nessa região aqui, uma região interessante para você comprar. Você tem nessa região aqui um contexto de um
Fair Value Gap. Ah, Felipe, mas era quase 6 horas da tarde. Sim, mas o mercado te deu essa oportunidade. Para amanhã, nós temos uma leitura aqui de continuação. O mercado está dando continuação nessa movimentação. Eu iria ficar atento aqui, tá? Muito, válido muito, eu falo muito com a galera. A abertura dita muito o ritmo, tá? Mas eu iria ficar atento nessa região aqui. Essa regiãozinha para mim seria um ponto de indecisão do preço. A partir daqui de mercado dar continuidade na alta, eu vou ter movimentação preferencialmente compradora, tá? Antes disso, fiquem atentos. Antes disso, fiquem atentos. Não vão se tentar posicionar ordens aqui, tentar pegar trade. Ah, vou pegar essa venda aqui já que o mercado já subiu demais. Não existe isso, tá? Se vai tentar pegar essa venda aqui nesse order block lá de trás, nessa marcação aqui, tem uma leve mitigação aqui, pega, tenta se posicionar, perfeito, bacana, mas somente numa entrada de confirmação. Não vai entrada de risco, não, porque você tomar um stop, o mercado acelerar e passar direto pode ser muito plausível, beleza? Atenção e paciência. Então vamos passar aqui nossas referências aqui, como a gente sempre faz, tá? O movimento é daqui, Felipe? Não, o movimento iniciou aqui, tá? Lá de trás. Então você tem essa referência como um todo. Felipe, eu respeitando aqui esse cenário, esse contexto aqui, tá? O que eu tenho para fazer aqui? Onde que eu vou começar a analisar referências? E aí, seu ponto de referência já não está somente aqui. Ele está lá no 50% para baixo. E o seu order block está aqui validado para você pensar na sua compra lá embaixo. Lá na região de desconto. Lá no ponto interessante. Pô, Felipe, mas eu não estou pegando essa referência, cara. Eu estou usando somente o dia de hoje. Bacana, do mesmo jeito. Você vai estender o ponto aqui. Aqui é seu ponto de atenção. Foi por isso que eu mostrei isso para você, tá? Aqui é o seu ponto de atenção. Não quer dizer que você vai comprar já que o mercado chegar nessa região. Aqui é o seu ponto de atenção. 50% é muito interessante. E do mesmo jeito, você tem essa região aqui como um cenário bem interessante comprador. Eu fico um pouco descrente com esse cenário aqui por causa da mitigação que já aconteceu aqui atrás, desse ponto que já foi uma vez testado, o mercado já testou uma vez, principalmente quando ele chega próximo dessa referência aqui, tá? Então, muita atenção e muita cautela que o mercado, se perder essa região, ele pode tentar fazer uma manipulaçãozinha de fundo da continuidade na alta, beleza? Atenção e paciência. Lá no dólar não tem nem muito o que falar, tá? A movimentação foi claríssima. Eu mostrei isso aqui para vocês ontem de forma muito objetiva. Falei que nessa região aqui tinha um order block, o mercado poderia segurar e a abertura perdendo esse fundo aqui já iria estar pagando o alvo. Mesmo nessa movimentação, isso daqui não era choque. Isso aqui era um movimento de fake choque. Por quê? Porque a correção não aconteceu abaixo do 50%. E aí até abri na sala hoje falei pro pessoal, ó, temos esse order block e temos esse outro order block. Dois order blocks aqui muito próximos um do outro. Toda vez que você tem dois pontos muito próximos um do outro, eu falo com a galera, operem o mais extremo. Hoje eu ia clicar no dólar, tá? Eu estava preparado para fazer essa operação no dólar. Nós não pegamos essa leitura aqui como referência por estar muito próximo dos 50% e porque está muito próximo de outro order block um pouco mais abaixo. Então, posicionei minha ordem. Se eu não me engano, o stop ficou de 8 pontos, acho que foi isso mesmo. 8 pontinhos por detalhe. O mercado não me acionou. E como o mercado não me acionou, eu fiquei até esperando aqui, observando uma possibilidade de confirmação. Coisa que também não aconteceu. O mercado pagou alvo. Se ele voltasse aqui, eu ia tentar comprar de forma nenhuma. Essa compra depois de tocar alvo, provavelmente vai vir para me estopar e eu não quero fazer esse tipo de operação. Não quero ficar casado com uma leitura de forma eterna. Então, perdeu a característica, perdeu a referência, vamos para a próxima. Felipe, depois que ele rompe aqui, cara, valida pra gente esse order block? Sim e não. Esse order block tá validado, mas não é quando ele rompe essa estrutura. Porque isso aqui não é topo. Isso aqui é simplesmente um candle onde o mercado dá a sua abertura e continuação nesse movimento de queda, tá? Então isso aqui não é topo. Onde que a gente tem topo? Quando o mercado quebra essa estrutura. Então, a partir do momento que ele quebrou essa estrutura, ele valida para você essa referência. E, claro, nós vamos fazer a nossa extensão desse ponto aqui, extensão dessa região, e aí você vai ter a sua leitura convencional. O primeiro ponto que a gente pode começar a observar para o pregão de amanhã é essa referência aqui.
Isso daqui é topo, fundo, o mercado já validou aqui pra gente esse topo? Ainda não. Isso aqui é um ponto de interrogação. Por quê? Porque a gente não sabe se o mercado vai fazer na abertura isso, e aí a gente vai ter esse topo aqui validado, ou se o mercado vai fazer esse movimento aqui. E aí a gente vai ter este fundo validado. Até agora, isso aqui não caracteriza nada pra gente. O mercado pode simplesmente abrir e fazer isso, tá? A gente tem uma devolução aqui em A, movimento de continuação. Referência nossa vai ser aqui, essa região, dessa basezinha aqui, para uma expectativa do mercado ir lá, dar oportunidade vendedora pra gente, beleza? Olha só quanta informação, quanto detalhe, você tem que estar muito atento a tudo isso, beleza? Paciência e atenção, vamos com tudo e bora pro game. Valeu!